gente entrevistou aqui o Marlon Machado, né, no Cine Passeio, curador do Cine Passeio. Então, você vai acompanhar hoje a nossa entrevista aqui no Rebobina. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e comente. Uma entrevista muito bacana, você não pode perder hoje no nosso canal do Rebobina. Isso, e aproveita e siga a gente no Instagram e curta a gente no Facebook. Um abraço a todos, até! Isso. Como surgiu a paixão pelo cinema? Olha, eu sou apaixonado por cinema, amo cinema desde que eu me entendo por gente. Muito pequeno. Minha mãe cansou de me dizer que eu ainda bebê, ela ia ao cinema com meu pai, me levava no colo e cansei de mamar na sala de cinema, minha mãe assistindo aos filmes com meu pai. Então é algo... E muito pequeno também os meus pais costumavam levar eu e meus irmãos para as matinês, para os desenhos, qualquer estreia que fosse adequada para a idade que a gente tinha. Então era muito comum ter esse programa na nossa rotina. Sim. Você já teve videolocadora? E como que você vê essa transição desde o VHS, depois o DVD, a TV a cabo, até, né, o streaming? E na sua opinião, por que não tem um catálogo assim de filmes clássicos, né, nos streamings? Por que é mais os lançamentos, os blockbusters, né? A locadora surgiu no Brasil no início da década de 1980, na época do VHS. Eu tive uma locadora durante pouco mais de 5 anos, em sociedade com meus cunhados. Depois eu vendi minha parte, a gente começou trabalhando com as fitas VHS, depois isso evoluiu para o DVD, depois o Blu-ray. Mas com o surgimento do streaming, há uns 10 anos mais ou menos, esse ir à locadora ou ter o filme em mídia física começou a perder espaço. Isso começou a se refletir justamente nos lançamentos. Cada mês tinha menos lançamento em mídia física, justamente porque os streamings traziam os lançamentos. É uma pena que hoje não tenhamos mais locadoras, justamente pelo fato de os variados serviços de streaming, com raríssimas exceções, trabalharem basicamente com filmes muito recentes ou lançamentos, o que dificulta hoje o acesso a filmografias importantes, filmes mais antigos, muitos clássicos do cinema, que antes isso era suprido pelas próprias locadoras e hoje isso está cada vez mais difícil. Não só pelo fato de não termos mais as locadoras, como serem filmes que não estão sendo mais lançados em mídia física, com raríssimas exceções. Temos 2 empresas só no Brasil hoje que continuam lançando regularmente em mídia física, a Versátil e a Obras Primas do Cinema, mas é um nicho de colecionador. E o streaming é uma evolução meio que natural nesse meio, mas eles precisariam também olhar para a história do cinema como um todo, não se concentrar apenas nos últimos lançamentos ou nos grandes sucessos. Existem exceções, como eu falei, como é o caso da MUBI, por exemplo, que tem um trabalho de curadoria bem diferenciado, mas a MUBI é uma exceção, quando na verdade deveria ser a regra. Sim, perfeito. Referente aos clássicos, né, dos anos 80, 90, que passava na época Sessão da Tarde, Tela Quente, Cinema em Casa, enfim, quais que você considera, na tua opinião, os mais importantes, assim, que o pessoal virou cult, né, que nem o Curtindo a Vida Doidado, né, seria um exemplo? Hoje a quantidade de lançamentos é muito grande, fica até difícil destacar esse ou aquele. Na década de 80, principalmente, você tinha um número bem mais limitado de lançamentos. E isso terminou gerando filmes hoje que são considerados clássicos. Temos, por exemplo, Os Caçadores da Arca Perdida, temos Os Goonies, temos
O Exterminador do Futuro, ET, temos também Curtindo a Vida Doidado, que você citou, o Clube dos Cinco. São filmes que surgiram nesse período e que depois, hoje no caso, ocupam a programação das sessões da tarde. São filmes que sempre que aparecem, seja numa sessão nostalgia de alguma sala de cinema ou mesmo nessas sessões já citadas, sempre chamam a atenção porque são filmes muito queridos dessa geração que cresceu nos anos 1980. Da década seguinte a gente tem o Jurassic Park, temos alguns outros filmes bem emblemáticos e que até por conta da importância e não serem assim tão antigos, você não tem tanta dificuldade assim de encontrar esses filmes hoje. E muitos deles, até pelo afeto que muitas pessoas têm com ele, são filmes que essas pessoas têm em casa para ver e rever sempre. Sim. No seu canal, né, no Cinemark, você faz entrevistas, fala sobre dicas de cinema, sobre atores, né? Eu vi ali planos de sequência de filmes. Conta um pouco como que surgiu o Cinemark, né? O site, o blog, o canal do YouTube. O site surgiu em decorrência do meu trabalho em rádio, né? Eu há 20 anos falo regularmente em rádio sobre cinema. E aí surgiu naturalmente por parte do público que me acompanha no rádio, as informações, onde é que a gente pode encontrar essas dicas que você dá no rádio para acompanhar melhor e tudo. Então, primeiro veio o site, que justamente tinha essa finalidade. Desde que o site entrou no ar regularmente, em setembro de 2010, eu posto todos os dias, sem ter falhado um dia sequer, uma resenha de algum filme. Não tem uma ordem para isso, vai meio que aleatoriamente. E o canal no YouTube veio justamente como complemento a esse material, abrangendo um pouco mais esse universo do cinema com programas, com abordagens mais amplas em relação àquele material escrito que regularmente eu publicava. Sim. As locadoras tiveram seu auge, né, nos anos 90, em 2000 surgiu os DVDs, né? Hoje em dia, com os streams, as locadoras já não têm mais aquele espaço como tinha antigamente. Você acha que nem para um público específico, assim, saudosista, que não encontra esses filmes no streaming, teria um espaço, assim, teria uma videolocadora aqui em Curitiba, poderia ressurgir ou, não, ou ficou lá para os anos 90? Porque tem o exemplo do edifício Copan, né, lá em São Paulo. Aqui em Curitiba, infelizmente, já não temos mais. E hoje, retomar uma locadora naqueles moldes é muito difícil pela dificuldade de se comprar, de se montar um acervo em mídia física. Cada vez menos mídia física é produzida no Brasil. Eu citei duas distribuidoras, as únicas que continuam com lançamentos regulares, que é a Versátil e a Obras Primas do Cinema, então seria muito difícil. O ideal seria que as locadoras que existiam, ou as maiores dela, tivessem se transformado em centros de cultura, justamente preservando esse acervo para permitir que um número grande de pessoas tivessem acesso a ele. O streaming não vai, pelo menos por enquanto, suprir essa demanda. Sim, eu gostaria que tivesse, como saudosista, né? Como crítico de cinema, qual a sua opinião assim, sobre essas novas cinebiografias, como teve agora do Whitney Houston, já teve do Queen em 2018, do Elvis, né, o ano passado, entre outros. Esses remakes também, né? Como que você vê essas homenagens, né? Assim. Cinebiografia é sempre um terreno muito fértil e também muito pantanoso. Eu costumo defender que o ideal numa cinebiografia é você pegar um ponto específico da vida daquela pessoa que você quer fazer o filme, um momento que seja representativo da vida dele, para poder fazer o filme. Mas a maioria opta por tentar contar a vida toda de alguém, e a vida de qualquer pessoa é sempre muito grande para caber num único filme. Existem algumas exceções, mas a maioria termina se perdendo, passando rapidamente sobre fatos importantes e algumas vezes até destacando momentos não tão relevantes assim.
mas é um tipo de história que sempre vai atrair a atenção do público, por conta daquela coisa assim de ser baseado numa história real, e muitas vezes são pessoas bem conhecidas, bem queridas, então sempre vai ter um público cativo para esse tipo de história, e essas histórias seguramente continuarão sendo feitas. Sim. Nesse Oscar, né, de 2023, quais que foram assim as suas surpresas, né? E você estava torcendo para alguém específico, para algum filme ou ator, né? Olha, esse Oscar não teve tanta surpresa assim, tanto é que o grande vencedor já era meio que esperado ganhar em todas as categorias que ele efetivamente ganhou. Eu torcia por outro, não tenho nenhum problema com relação ao filme, gostei até do filme, mas eu particularmente eu torcia pelo Tar. Mas essa é a minha opinião pessoal, a história do Oscar, da própria academia é bem diferente, mas efetivamente não tive nenhuma surpresa. Os vencedores eram já os esperados em todas essas categorias. Como que você vê o cinema brasileiro atualmente, assim, na sua opinião? Olha, o cinema brasileiro é um dos mais assim pulsantes do mundo todo. Você fala, Estados Unidos produz muito filme, é verdade, mas lá existem apenas 2 grandes polos produtores. O mesmo vale para vários outros países do mundo. No Brasil você tem filme sendo feito em tudo quanto é canto desse país, com a sua linguagem própria, contando as suas histórias, com os seus sotaques, e isso dá uma vida muito grande, uma força muito grande para o nosso cinema, uma diversidade muito grande. O grande problema do cinema brasileiro ainda é chegar ao seu público, ter mais canais para que ele possa ser visto, seja no cinema, seja no streaming, seja na TV aberta, não importa, ter canais mais amplos para que ele possa chegar ao seu público. E aqui em Curitiba você acompanha as produções curitibanas? O que você acha do cinema local? Sim, Curitiba é um grande polo produtor de cinema. O Paraná tem se destacado como centro de produção também, principalmente aqui na região sul, junto com o Rio Grande do Sul. E isso deverá ter um impulso maior ainda. Recentemente foi criada a Curitiba Film Commission, deve ser criada em breve a Film Commission do Estado, e tudo isso vai fortalecer ainda mais a produção local. Sim. Eu pesquisei que nessa última segunda, né, dia 27/3, o Cine Passeio completou 4 anos. Como que surgiu essa ideia de resgatar o cinema de rua aqui em Curitiba? E a homenagem também, né, que tem das salas, o nome Cine Hits, o Cine Luz. É um projeto que começou há mais de 10 anos, quando o prédio onde o cinema funciona foi doado para a prefeitura. Na época, coincidentemente, as 2 salas de rua que existiam, a Hits e a Luz, foram fechadas. Então houve já naquela época o compromisso de transformar esse espaço num espaço dedicado ao cinema, com 2 salas que receberiam esses 2 nomes. O projeto começou uns 5, 6 anos depois, e a inauguração aconteceu em 2019, 4 anos atrás. E está funcionando hoje e tem como objetivo trazer o melhor da produção do cinema mundial, sempre com um destaque para a produção brasileira. Desde a inauguração, toda semana tem pelo menos um filme brasileiro em cartaz aqui no Cine Passeio. Era isso que eu ia perguntar também. Qual que é o público aqui do Cine Passeio, né? E quais as produções exibidas, né, entre os blockbusters? Você comentou, né, do cinema nacional, local também, né? Sim, aqui é um espaço para o bom cinema, seja ele de onde for, destacando sempre a produção local e a produção nacional. Mas passa aqui todo tipo de filme. A gente costuma até brincar que até filme americano passa aqui. Como o nosso canal, né, se chama Rebobina, anos 80 e 90, o que você gostaria de rebobinar assim, daquela época? Filme, música, algum momento da sua vida que foi marcante? Eu rebobinaria a mídia física. Você ter acesso hoje a esses filmes todos com mais facilidade à mídia física, para você poder ter em casa, poder assistir sempre que quiser, porque qualquer streamer, por melhor que seja, ele nunca vai ter todo o acervo de cinema que existe no mundo. Então, eu sou um defensor fervoroso da mídia física, que a gente pudesse rebobinar
a esse tempo onde as locadoras estavam disponíveis para você acessar esses filmes todos. E fora que você pegar a caixinha, né, do VHS ou do DVD,